Bem-vindos ao segundo webinar da Reonic aqui no Brasil. Então, é bem legal esse momento que a gente tem ao vivo aqui com vocês para poder contar um pouco das novidades, passar um treinamento aqui um pouco mais generalista para que depois vocês acionem seus gerentes de contas, nosso time de suporte para tirar dúvida e conseguirem usar aí a nossa plataforma da melhor forma possível, tá bom? Para apresentar aqui, eu sou a Tami, eu sou gerente de contas aqui na Reonic. Junto comigo, me dando apoio nesse webinar, temos a Beatriz, gerente de contas também, minha dupla, todo mundo conhece, tenho certeza, muitos conhecem, e o Felipe, responsável pela operação aqui no Brasil, é gerente de contas, vendedor, faz um pouco de tudo também. Então, é uma honra aqui estar com vocês hoje. Para contextualizar um pouco aqui do que a gente vai ver nesse treinamento, são 3 pautas principais, tá bom? A gente vai visitar aí a nova ferramenta lançada na última segunda-feira, que é a ferramenta de planejamento básico, muito requisitada aqui no Brasil. Então, é a ferramenta em que a gente consegue elaborar propostas sem precisar fazer o planejamento do telhado. Então, a gente vai visitar, entender como ela funciona. Também vamos mostrar para vocês uma evolução que a gente teve no planejamento em 3D. Agora a gente consegue também utilizar fotos de drone no planejamento de 3D, não dependendo exclusivamente das imagens de satélite. E por último, a cereja do bolo, a fotogrametria, que basicamente é uma ferramenta aí que traz uma imagem em 3D, um planejamento em 3D, mas com muito mais precisão e realismo, tá? Esse webinar será gravado, como foi da última vez, a gente fornece isso para vocês posteriormente, mas recomendo que vocês fiquem até o final, porque vai ter aí uma surpresa que a gente vai anunciar só ao final do treinamento, tá bom? Então, fiquem aí com a gente. Eu vou mudar de página aqui para conseguir começar a apresentar para vocês das ferramentas, tá? Me avisem se mudou, por gentileza, Felipe ou Bea, se conseguirem me avisar. Foi, né? Show. Obrigada, gente. Pessoal, para a gente começar aqui o nosso treinamento, vamos dar início olhando o planejamento rápido, tá? Então, vamos falar primeiro sobre o planejamento rápido, depois 3D e, por último, fotogrametria. Então, a gente está aqui na visão do portal, né, da Reonic, como vocês têm dentro do portal de vocês, eu já estou aqui dentro de propostas e eu vou abrir uma nova proposta como se fosse um cliente de vocês, né? Então, abrir aqui um pedido novo, tá? Sempre bom lembrar esse caminho. Então, dentro de propostas, a gente vem aqui no cantinho e clica em criar proposta. Se esse contato já está criado, eu posso buscá-lo por aqui. Eu vou criar um do zero junto com vocês. Então, eu vou colocar aqui, Tami, teste rápido, tá? A gente precisa colocar aqui um e-mail. Telefone não é obrigatório. E para o preenchimento do endereço, eu vou usar aqui a ferramenta de coordenadas. Então, eu vou colocar o nosso endereço teste. Eu gosto de usar a coordenada justamente para conseguir já posicionar aqui a imagem com mais precisão, onde eu preciso fazer esse planejamento, essa instalação. Salvei, já preencheu aqui tanto a coordenada quanto o endereço. Salvo. Então, eu já abri aqui a minha nova proposta. Voltando aqui só para vocês entenderem, né? Quem ainda não está tão familiarizado com a ferramenta, tá aqui esse teste rápido que eu acabei de criar com vocês e a gente vai iniciar o planejamento aqui, tá? Então, vamos direto aqui para a etapa de planejamento, para a aba de planejamento, que é onde a gente faz os planejamentos, a elaboração das nossas propostas, tá? Sempre ponto importante, preencher aqui o consumo de energia desse cliente. Então, eu clico em planejamento, eu vou definir aqui um consumo total. Então, eu vou manter com esse dado de 4.500 ao ano. Então, a base de cálculo aqui ela é anual, então é importante se atentar a isso na hora de fazer esse preenchimento. E depois a gente coloca aqui o preço da eletricidade. Vou considerar 90 centavos o quilowatt-hora aí
para esse nosso planejamento, fez os ajustes, a gente salva e vamos iniciar o nosso planejamento. Poderia colocar aqui um carro elétrico, se fosse o caso, mas é isso. Consulta, aqui eu coloco as informações que dizem respeito ao consumo de energia que tem essa residência, esse estabelecimento. Para iniciar esse planejamento, a gente vem aqui como de costume, sistema fotovoltaico. E é aqui que começa a grande diferença com o nosso planejamento rápido, né? Quando a gente lançou o 3D, muitos de vocês já notaram que tem aqui a segunda abinha, né? Antes era só o 2D, agora temos também o 3D. E agora vocês conseguem optar aqui pela opção do planejamento rápido. Ao clicar nessa opção, vocês já muda aqui a lista de verificação e vocês vão começar aqui pela primeira etapa, que é a que está piscando, clicando aqui em faça isso agora, tá? Aqui, basicamente, a gente tem essas três informações que precisam ser preenchidas e junto com os componentes que fazem parte desse seu orçamento, tá? Então, no caso aqui da inclinação, muitas vezes você não tem essa informação, a gente tem uma média global aqui para os tipos de telhado. Então, telhado plano, o plano inclinado e íngreme, que já é muito suficiente para fazer as projeções do planejamento de vocês, e a mesma coisa aqui já tem essas pré-definições em relação às orientações. Então, eu vou colocar aqui nesse meu planejamento que ele é um inclinado, já preenche aqui com 20 graus, e o alinhamento, eu vou colocar alinhamento norte, ele vai ficar zerado. Se eu mudasse aqui leste, por exemplo, 90 graus, tá? E por último, a ocupação, se é unilateral ou bifacial, tá? No caso, eu vou manter aqui em unilateral. Nesse momento, se eu já tenho os meus kits pré-elaborados, eu posso já fazer um planejamento importando o meu kit. Então, eu clico aqui em importar pacote de planejamento. Eu vou escolher esse planejamento aqui, esse daqui de 21 mil, tá? Seleciono ele, sim. E no que eu faço essa seleção desse meu kit, que já estava elaborado ali no meu modelo de planejamentos e de kits, ele já trouxe tanto os módulos, quanto o inversor e também os outros componentes que fazem no meu orçamento. Se eu fosse finalizar aqui esse planejamento, eu já encerraria e já partiria ali para o PDF, tá? Quero mostrar para vocês uma segunda opção em que eu não tenho kits cadastrados e eu vou fazer esse planejamento aqui diretamente adicionando cada um dos componentes. Então, nesse caso, eu venho na opção adicionar componentes. Primeira coisa, vou selecionar aqui em cima, perdão, porque eu primeiro vou selecionar o módulo. Eu vou selecionar aqui o módulo que eu vou trabalhar nesse planejamento, então eu vou considerar esse primeiro aqui da VEG, de 550. Defino a quantidade, então posso colocar aqui que são 12 módulos nesse meu planejamento. Adiciono os componentes que fazem parte, então eu vou selecionar aqui um inversor, também os outros custos que dizem respeito ao meu planejamento, então eu posso colocar aqui o deslocamento, por exemplo, e eu vou colocar aqui a montagem, tá? Como de costume, sempre posso fazer a edição dos valores tanto aqui no individual, como simplesmente precificar em uma única linha, né? Que muitos dos nossos clientes estão habituados com esse formato. Então, aqui eu vou zerar todos, definir o valor final. Vamos supor que esse planejamento está saindo no valor de 15 mil, vou ocultar essa linha, salvei, e o meu planejamento já está pronto, eu não preciso mais passar ali, né? Aqui eu tenho também a parte de pagamento para aplicar desconto, se for o caso, mas o meu planejamento já está finalizado, eu já tenho aqui a minha proposta pronta para o envio para o meu cliente. O grande diferencial aqui é que não vai o planejamento do telhado, porque a gente não fez essa etapa, mas o sistema vai gerar aqui uma proposta com as projeções, com base nos dados que você preencheu, e também nas informações de geração que os componentes selecionados têm, tá bom? Então, aqui a gente também entrega a geração total, como de costume, mas sem a imagem de satélite, tá? Sempre importante dizer, vocês podem enviar perguntas aqui no nosso chat, o Felipe e a Beatriz vão me avisando, se for o caso. Se alguma coisa acabar não sendo respondida durante a chamada, eu, a Beatriz, o Felipe, o nosso time de suporte, né, o Ronan e o Max, estão à disposição para também esclarecer qualquer coisa que possa ter ficado aqui, tá? Fechado? Vamos passar, então, para a nossa segunda pauta, pessoal, que é utilizar as fotos
utilizar imagens de drone nos nossos planejamentos em 3D, tá? Então, eu vou sair aqui dessa minha proposta do rápido e entro em uma outra, que está em um outro endereço, inclusive. Nesse caso em questão, eu já preenchi tudo, não vou criar um novo card junto com vocês, mas eu já estou aqui com o endereço preenchido, a localização, tudo certinho aqui, conforme o meu planejamento, tá? Então, eu vou pular aqui diretamente para planejamento, para iniciar esse planejamento. Igual a gente fez lá, eu preciso colocar aqui o consumo de energia, né? Definir o desse local. E aí eu parto aqui para o sistema fotovoltaico, que é onde eu faço esse planejamento. Preciso selecionar, nesse caso, que o meu planejamento ele é um planejamento em 3D, tá? Então, já migrei aqui para 3D e vou dar início ao meu planejamento. Então, planejamento básico, faça isso agora, tá? Isso daqui está disponível, tá, gente? Tanto o planejamento rápido quanto o planejamento 3D, eles estão disponíveis para vocês, então vocês conseguem acessar aqui já diretamente na conta de vocês, tá? O endereço já foi identificado aqui na imagem de satélite, como de costume. Eu consigo selecionar a melhor imagem de satélite, como a gente já sabe, mas nesse caso, o que tem maior valor para mim é eu ter uma visualização mínima só para conseguir posicionar a minha imagem do drone aqui nesse satélite, tá? No que diz respeito à imagem de drone, quando eu estou fazendo o planejamento em 3D, é importante que essa seja uma imagem 90 graus, ou seja, a residência está posicionada aqui, eu coloco o drone exatamente em cima para que a imagem seja similar à imagem que o satélite acaba captando aqui, tá bom? Então, eu vou manter aqui a imagem do Google Maps, tá? Que está com uma visibilidade melhor. E agora a gente vai colocar aqui a nossa foto do drone, tá? Como que a gente faz isso? Nesse menu, que é o nosso menu de configurações, né, de ferramentas disponíveis, eu clico nos 3 pontinhos e venho aqui nessa opção, imagens personalizadas, tá? Nesse momento, abre esse menu lateral, onde a gente clica em carregar imagem e eu vou buscar essa imagem de satélite que eu já tenho aqui no meu computador. Eu já terei, já busquei essa foto, já fiz minha visita, né? Então, eu já tenho essa imagem, então eu vou colocá-la aqui e vou salvar, subir essa imagem aqui. Pode levar alguns segundos, porque especialmente essa imagem ela está com uma qualidade super elevada, então leva alguns segundinhos, a gente aguarda, e aí a imagem já vai aparecer aqui em cima do satélite. Pronto, já está aqui. Nesse momento, uma imagem bem grande, e a gente já vai fazer o ajuste disso, tá? Ainda nesse menu lateral, a gente tem a opção configurar. Quando a gente clica em configurar, o mais importante para começar é vir aqui e diminuir a opacidade dessa imagem, de modo que eu consiga vê-la, ver a imagem, mas também ainda consigo visualizar a imagem de satélite abaixo, tá? E aí eu uso essas ferramentas aqui de cima, que basicamente são de expandir, mover e girar, para eu conseguir encaixar essa imagem com a imagem do satélite. Então, é bem simples aqui. Eu primeiro vou virar, porque eu sei que a piscina está para cá. Estou usando a piscina como a minha grande referência aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reposicionar aqui. E agora eu vou ajustar o tamanho, reposicionar aqui. E agora já fica bem mais fácil para eu encaixar essa imagem, tá? Então, ela está um pouquinho mais para cá. É claro, a gente não precisa ter 100% de assertividade, deixar o mais próximo possível para ficar também realista para a imagem que a gente vai entregar ali para o nosso cliente com qualidade, tá? Fiz isso, volto à opacidade, tá? Para ficar com a imagem que eu tenho aqui. Sempre importante salvar para não perder a evolução que a gente teve até aqui. E agora eu tenho a mesma imagem 2D que a gente tinha do satélite, mas agora com essa foto de satélite, tá? E aí, aqui, essa etapa de planejamento, ela é exatamente igual o que a gente faz no satélite. Então, quem já está acostumado a fazer planejamento 3D já sabe como funciona. Eu vou fazer aqui junto com vocês, rapidinho, esse telhado, para vocês verem como que vai ficar o resultado, tá? Então, eu começo na ferramenta de desenhar um telhado, como de costume, tá? Então, eu clico aqui, vou desenhar esse telhado sempre nas extremidades. Aqui eu faço essa curvinha. E quando as extremidades se encontram, fica essa linha azulzinha, né? Ela me desenhou aqui, já me colocou em 3D, mas esse telhado ele não está compatível com a realidade, né? Porque eu não tenho essa inclinação. O meu telhado aqui, nesse caso, ele é 90 graus. Então, eu seleciono o lado que eu quero começar a ajustar e a forma mais simples que eu vejo é realmente vir aqui direto. Primeiro eu edito um lado, depois eu vou editar o outro.
Aqui eu já estou com a estrutura da casa mais similar com a realidade. Então, eu vou selecionar agora esses dois lados para ajustar a inclinação dessa casa. Então, aqui eu vou colocar 10 graus. E desse lado aqui, 12 graus, que vai ficar bem assertivo aqui com a curvinha até da foto que a gente tem, tá? Por fim, esse meu telhadinho aqui, ele é uma linha reta comparado com esse, então eu simplesmente vou deletar. E aí, opa, eu vou deletar aqui esses dois espacinhos e já vai ficar aqui bem fiel à imagem real conforme a casa, tá? Aqui as etapas são como a gente já está acostumado, pessoal. Então, sempre bom reforçar também. Eu consigo fazer outras edições além aqui do lado de telhado, alterar a altura dessa construção, tanto por aqui quanto diretamente aqui, alterando o numeral. Eu posso adicionar uma margem nesse telhado, então vou colocar aqui de 30 centímetros para que os módulos, né, não cheguem tão na extremidade. Posso ainda adicionar um beiral, essa casa aqui ela está com um beiral de 20 centímetros, ó. Eu posso aumentar, ou posso, como é o caso dessa construção, zerar para não ter nada, tá bom? E aí, por fim, a gente tem as outras ferramentas que ficam aqui abaixo, né? Inclusive, a gente tem uma construçãozinha aqui nesse telhado que até está fazendo uma sombra que a gente pode replicar aqui no 3D. Então, eu venho nessa funcionalidade de chaminé, vou desenhar esse... Aqui é desenho livre, então eu consigo fazer aqui no formato de um triângulo, ajusto o tamanho se for necessário, já está aqui, posso até alterar a altura e já ajusto aqui conforme a necessidade. E também vou colocar aqui uma zona restrita. Eu sempre dou a dica, né? É só passar o cursor por cima da ferramenta e ele te fala o que é aquela ferramenta. Então, eu vou colocar aqui uma zona restrita para que os módulos não sejam inseridos nessa região, tá? Finalizei tudo que diz respeito aqui ao meu planejamento do telhado, vou salvar para não perder a minha evolução e passo para a segunda etapa de módulos. Também nada muda aqui, tá bom? Eu posso adicionar nessa primeira opção aqui, adiciono um grupo de painéis, seleciono o módulo que eu vou trabalhar e eu posiciono aqui ele onde eu gostaria que ele fosse posicionado, tá? Então, clico no amarelo e arrasto para aumentar. Deixa eu até virar aqui para vocês terem uma visão melhor. Então, onde eu clico no amarelo, eu estou expandindo. O vermelho não cabe, porque eu estou invadindo aqui uma zona que não deveria. E para deletar é só clicar em cima dos que eu já posicionei. Então, essa é uma opção. E a segunda opção é vir aqui nesse lado do teto da cobertura, que tem uma camadinha a mais, e o sistema vai identificar quantos módulos cabem nessa lateral do telhado, te dando o máximo possível em termos espaciais, tá? Eu vou seguir aqui colocando 10 módulos, 8, 9, daqui, 10 módulos de um lado, e vou colocar mais 10 módulos aqui do outro lado. Aqui coloquei 12, tá? Por fim, finalizando essa etapa, a gente tem os ajustes aqui de inclinação, espaçamento entre os módulos, se for necessário, mas a gente pode passar aqui para a string. Tem as 3 formas clássicas de criação da string, eu posso desenhá-las, né? Então, eu clico em desenhar a string e faço realmente o caminho que eu gostaria que ela percorresse aqui, tá? Então, essa é uma opção, sempre possível. Eu posso também selecionar todos os módulos que eu estou trabalhando e clicar aqui em criar string, ele vai criar uma string única em tudo que eu selecionei. Se eu seleciono 5, fica só no 5, se eu seleciono 15, vai ser nos 15. E por último, aqui a gente pode, especialmente em planejamentos grandes, configurar a string. E eu coloco aqui o número máximo, o comprimento máximo de string. Quantos módulos eu quero que essa string cubra, né? Então, aqui no caso, eu vou deixar 10 e 10, porque vamos ter 2 strings, tá? Adiciono, por fim, o inversor. Nesse planejamento, eu vou utilizar esse aqui. Vou utilizar esse inversor, eu faço o encaixe aqui das strings, nesse caso não é o ideal, mas eu sigo aqui, tá? E já terei finalizado. O que é importante quando a gente está falando sobre a visão em 3D? É sempre importante a gente lembrar que para o planejamento, para a proposta em PDF, eu preciso mostrar para o cliente a visão que eu gostaria que ele tivesse, né? Então, quando a gente manda a proposta online, o cliente vai conseguir acessar isso daqui dessa forma e navegar, girar aqui na imagem. Mas o PDF, como ele é uma imagem estática, não. Então, para a gente definir como esse cliente vai enxergar essa proposta, a gente vem nesse
nesses 3 pontinhos aqui, alterar visualização, tá? Eu vou criar uma visualização aqui embaixo, a gente pode criar até 4 visualizações, não tem problema. Então, eu posiciono aqui onde eu quero uma primeira visualização, tá? Feito. Vou aqui de novo, alterar visualização, vou criar, já está com a prévia 1 aqui, prévia 2, vou colocar para o outro sentido. Feito, tá? Passo pela etapa de planejamento do componente, tudo como de costume, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês diretamente a proposta finalizada, tá? Vamos aqui em finalização e pré-visualização. Enquanto carrega. A gente tem aqui, né, a proposta como de costume e aqui está à disposição do sistema, agregando muito valor aí para a forma como o cliente de vocês é impactado ao receber o seu orçamento, a sua sugestão, a sua proposta, tá? Então, basicamente é isso. Por fim, eu quero voltar aqui no planejamento para mostrar para vocês uma ferramenta que, por enquanto, está disponível em todas as contas, tá? Então, todos conseguem consultar isso. Ainda é uma opção em beta aqui, então, nos 3 pontinhos, vocês podem vir aqui em sombreamento. No momento, a gente está fazendo os primeiros testes da nossa gestão de sombreamento, que vai fazer todos os cálculos de sombreamento, mas vocês já conseguem ver isso, é super interessante, porque vocês definem aqui, né, qual é o caminho do Sol, vou escolher uma estação do ano, ou se eu vou fazer a média de todas as estações, simulo aqui o caminho do Sol, e aí o sistema já vai me dar aqui o caminho que essa sombra faz. E é legal, porque essa imagem que a gente tem, ela tem uma sombra, e se vocês observarem, o nosso sistema está pegando exatamente aqui o caminho em que essa sombra faz em um determinado horário do dia, tá bom? Então, isso está disponível também, que ajuda aí a vocês conduzirem os planejamentos de vocês, certo? P, Bea, querem adicionar alguma coisa? Sigo aqui para a fotogrametria? Sim, tudo certo. Maravilha, show. Muito bom. Maravilha. Bom, para dar uma contextualizada para vocês, né? Como eu mencionei, essas 2 ferramentas, elas estão disponíveis para vocês conseguem utilizar aí livremente na plataforma. Agora a gente vai apresentar a fotogrametria, que é uma plataforma, é uma ferramenta mais recente, mais nova, e é uma evolução da nossa plataforma. Então, é realmente quem busca ali planejamentos mais realistas, com mais detalhamento, outro nível de proposta, de planejamento realmente. Então, é uma ferramenta adicional. Tá? Então, a gente quer apresentar aqui para que vocês saibam que é possível fazer esse nível de processamento dentro da Reonic. Então, eu vou mudar aqui de proposta, eu vou para uma segunda, vou usar o mesmo endereço que a gente utilizou, mas vou fazer aqui uma outra visão. Então, vou aqui para a terceira thumb teste do dia. Entro aqui no planejamento como de costume. Um ponto importante, quando a gente fala sobre fotogrametria, a gente está falando sobre captação de imagem por drone também 360. Então, qual que é a grande diferencial? Quando a gente fala do 3D, a gente tem ali o teto realista ou o teto de satélite com aquela casinha que ela é ilustrativa, que foi a que eu acabei de construir com vocês. Na fotogrametria, toda a imagem fica real. Então, para eu iniciar um planejamento, eu nem preciso, na verdade, estar aqui dentro da proposta, eu vou aqui nessa função, quando eu tenho a função de fotogrametria habilitada, eu venho aqui em serviços, tá? E clico em fotogrametria. Tá? Eu vou iniciar um novo projeto. Aqui no canto superior direito, eu clico em criar projeto. Ele já me fala mais ou menos o que eu preciso para criar um projeto de fotogrametria. Eu já vou aqui direto, porque ele vai me mostrar também essas etapas na próxima página, tá? Então, é bem legal, ele tem uma orientação bem intuitiva falando, voe seu drone. Você vai usar o módulo Hyperlex para circular o objeto, né? Então, a construção, a residência, de 2 a 3 vezes, em intervalos de 1 segundo. Isso vai dar em torno de 60 a 100 fotos, tá? E aí, depois, ele pede também de 5 a 10 fotos em ângulo de 90 graus, que é o ângulo da foto anterior. E aqui ele te ensina também como você vai subir essas imagens aqui. Então, basicamente, eu vou teste webinar, eu vou colocar aqui, eu não vou processar até o fim com vocês por conta do tempo, mas eu venho aqui carregar imagens, eu já tenho a minha pasta de todas essas imagens, tanto as que fizeram o movimento 360 quanto as de 90 graus, eu vou selecionar todas essas imagens e subir aqui na Reonic. Então, eu subo todas elas de forma bem rápida, inclusive,
tá? E aí eu coloco essa revisão dessas 89 imagens que eu estou utilizando no meu projeto, tá? O que eu vou mostrar para vocês é que aqui o sistema te dá exatamente o percurso que esse drone fez ao redor dessa residência, desse objeto. Então, a gente fez tanto o 360, aqui bem na mesma altura, quanto também as imagens de 90 graus em diferentes alturas, tá? Nesse momento, o que a gente vai fazer é aceitar e carregar os ativos. Eu não vou fazer essa etapa com vocês, porque ela leva um tempo. Aqui, a média dos projetos, depende da quantidade de foto, da qualidade das fotos, fica aí em torno de 25 minutos a 1 hora, tá? Então, nesse momento, você vai deixar carregando e vai seguir ali com os seus outros projetos. Vou sair daqui, eu não vou concluir essa etapa porque eu já tenho essas imagens aqui disponíveis aqui no nosso sistema, então eu já vou fazer um planejamento em fotogrametria diretamente com vocês. Então, caminho de sempre, preencho o consumo de energia, entro em sistema fotovoltaico e começo a planejar. Lembrando que fotogrametria está inserido dentro de 3D, é uma evolução, então eu venho aqui e faça isso agora, tá? Imagem aqui, como de padrão, estou na imagem do Google Maps, venho nos 3 pontinhos, igual a gente fez nas imagens personalizadas, só que agora eu uso essa outra funcionalidade aqui, dados 3D, tá? E aí tem essa opção aqui, fotogrametria, eu vou importar a imagem. Como a gente já tem essa imagem importada, então se eu tivesse concluído aquele projeto com vocês, estaria aqui, teste webinar, né? Então eu vou utilizar esse teste Brasil 2 aqui, são as mesmas imagens que eu já utilizei, já importados aqui. Vou colocar em importação, leva alguns minutinhos, porque pensem que são, né, 80 fotos. Deixa eu processar novamente aqui. Deixa eu atualizar minha página. Acho que foi minha conexão. 3 pontinhos, dados 3D, importação. A imagem não está localizando igual. Deixa eu ver se o endereço está tudo certinho aqui nesse que eu já tinha criado. Deixa eu pegar aqui uma localização. A localização está correta. Número 20. Tá. Vamos lá de novo. Não sei se esse projeto que a gente subiu corrompeu, talvez, porque ele já está aqui há algum tempo. Carrego essa imagem. Opa, não. Esse teste é o certo, É, Tami? é o do Brasil. É o teste Brasil 2. Eu fiz com ele mais cedo, inclusive, e tinha Pois dado é. tudo certo. É o que a gente sempre usa, inclusive, né, aqui para. Não sei o que pode ser. Não sei se pode ser minha conexão também. Vamos testar mais uma vez. Com emoção. Com emoção, né? Quem nunca? Ó, foi. Ai, tá. Ele tava me Tava arrastando escondido. para o lugar errado, ó. Era isso, pronto. Então, isso é importante até que aconteça, porque o que é? Provavelmente, a minha imagem do satélite, vamos até fazer isso juntos, ó. Quando eu abro a minha imagem do satélite, a minha residência, que eu estou fazendo a construção, ela tá para o cantinho da imagem. Eu não reposicionei ela para que a minha imagem fique exatamente aqui em cima. Então, quando eu importo a minha imagem, olha só. Quem sabe faz ao vivo e aprende mais. A minha mãe costuma dizer isso. Porque aí a gente vai aprendendo com as intercorrências, né? Então, vou importar aqui de novo, como eu fiz a última vez. Então, vocês estão vendo. A lateral é óbvio, a imagem, ela não foi focada nessas imagens laterais, ela foi focada na residência. A casa está saindo aqui certinha, só que ela está no centro da imagem. Então, eu preciso reposicionar aqui, só para garantir que vai estar um pouco mais acima da imagem abaixo aqui que aconteceu, tá? Mas aqui estamos, então, é uma imagem com super qualidade. Então, diferente do 3D, eu tenho aqui todo o detalhamento dessa construção, né? Então, eu tenho as imagens da residência, esse telhado com bastante assertividade. Então, fica uma imagem bem interessante, bem legal para apresentar para os meus clientes, tá? Vou salvar aqui a imagem da fotogrametria, porque eu faço o planejamento disso a partir daqui. E aí, aqui, o processo é o mesmo. A única diferença é que, como eu já tenho inclinação, ângulo, tudo certinho, eu já vou partir aqui para o meu planejamento dos módulos, tá? Eu não preciso me preocupar, os recortes estão todos corretos. Então, eu venho aqui e posso tanto pegar o lado da cobertura, selecionando o módulo,
e aí vai me dar aqui o que ele identifica que cabe nesse telhado, tá? Ou eu posso fazer o meu planejamento com maior cautela, deixa eu apagar aqui tudo de uma só vez, ou venho aqui e posiciono a quantidade que eu preciso de módulos em cada um dos lados desse telhado, tá bom? Então, isso daqui dá realmente um resultado muito interessante. E quando a gente passa aqui pelo sombreamento, tendo essa ferramenta, o resultado fica realmente muito legal. Então, aqui a gente tem todo o acompanhamento de sombra ao longo do dia. Então, até o sombreamento, por eu estar com as inclinações, as alturas corretas, ele fica mais fiel à realidade, né? Então, agrega bastante aí ao processo de vocês, tá bom? Aí aqui segue o mesmo processo de sempre, a gente consegue alterar a visualização, como a gente fez no 3D. A gente também consegue fazer o desenho das strings, o planejamento segue o mesmo, e no online, seu cliente vai ter acesso a essa visão, no PDF vai ter de acordo com as visualizações que vocês criam, tá? Tem alguma pergunta aí, pessoal, que a gente vai esclarecer por agora? Alguém quer mandar aqui no nosso chat alguma pergunta? Não sei se foram... Perguntem tudo, nos contem. O que acharam. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Temos aqui algumas perguntinhas vindo e vamos ver que aí a gente já vai respondendo. Sobre a contratação da fotogrametria, tá? Esse é um processo. A gente está com, como eu disse, né? Ele tem um nível de processamento complexo, gera uma imagem aí muito interessante. Então, a gente está com um preço de início de lançamento da plataforma de 249 por mês, adicional ao plano de vocês, para até 20 projetos no mês, dentro do mês. Tá? Então, esse é o custo da fotogrametria. Então, vocês já têm o plano de vocês, a gente adiciona 249 para fazer até 20 projetos, perdão. E aí, o grande diferencial que eu falei, que teria surpresa para quem ficasse até o final, é que a gente vai disponibilizar para todos os participantes do webinar que nos acionarem aqui, nos demonstrarem interesse, 3 projetos gratuitos, tá? Então, vocês podem nos enviar, olha, eu vi ali no webinar, fiquei super interessado, quero aí testar a fotogrametria. Então, vocês podem nos solicitar que a gente libera 3 projetos, vocês conseguem explorar, a gente dá todo o suporte sempre fazendo sentido. A gente quer ver vocês utilizando essa ferramenta tão rica que a gente tem desenvolvido aí nos últimos meses, tá? Nos mandem mensagem aí depois ou agora. Aproveitem. Usem bastante. Hum. Tem Tinha mais mais, de perguntas, tinham Tinha um pessoal mais coisas digitando, digitando que, desistiram. eu não sei se a gente respondeu, né? Pode ser que tenha sido isso também. Respondemos. Bom, acho que não temos perguntas nesse momento, mas a gente sempre reforça, a gente está à disposição ali no nosso número oficial do suporte, nos nossos contatos que todos vocês já têm, tá? Por fim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, além aqui da nossa novidade, nossas ferramentas e também do benefício que a gente está oferecendo aqui para os nossos convidados do webinar, é que a gente também está com um... Acho que o pessoal aqui está mandando uma pergunta, deixa eu aguardar antes de... O webinar vai ficar disponível para gravação, sim. Vai sim, isso. Vai ficar disponível e a gente aí só tem um tempinho porque fica disponível, depois o nosso marketing dá uma resumida, né, edita e publica no YouTube, e publicando normalmente a gente deixa como alerta também dentro do portal, mas a gente envia para vocês também. Décio, alô? Tem alguma pergunta? Pode mandar aqui que a gente está te vendo.
Bom, enquanto isso, que é pessoal, isso. senão também a gente estoura aqui o tempo que todo mundo planejou para cá, eu só quero compartilhar com vocês que, além disso, a gente está aqui com uma campanha de indicação, tá? Então, nesse momento, a Rionic está com essa iniciativa aqui no Brasil de indicação. Então, cada pessoa, cada cliente nosso que né, já tem adesão da Reonic, que indicar um outro colega do mercado, outra pessoa que faça sentido, que seja instalador, que trabalhe no mercado solar, e essa pessoa também fechar negócio, a Rionic dá aí um abono, né, um incentivo financeiro de R$ 500 para cada um de vocês. Então, assim, é transferência no Pix mesmo, tá? Então, indicou, se eu for lá, tô com a Reonic, indiquei a Beatriz, ela fechou o contrato, ela recebe R$ 500 e eu recebo mais R$ 500, tá? Essa é uma iniciativa super importante. Acho que nós né, vocês todos que estão aqui são nossos clientes, vocês sabem que a Reonic está expandindo muito no Brasil e a gente realmente quer ter os melhores ao nosso lado, os melhores instaladores, os melhores do mercado. Então, essa é uma iniciativa para a gente ter realmente mais pessoas junto com a gente, desfrutando dessa plataforma. Então, isso também está formalizado, qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente, que a gente esclarece, manda aí os termos de uso, o link para isso. E vamos nessa, a gente quer vocês indicando, testando fotogrametria, como o Felipe mandou aqui, testando as outras ferramentas. E é isso, pessoal. Dou aí mais alguns segundos para ver se tem dúvidas finais. Nada. Tão tímidos, depois eles vão mandar pra Tímidos, gente. exato. A gente já sabe como funciona. Né? É que estava digitando aqui, mas acho que não está mais. Então, assim. Opa. Hum. Bom, pessoal, eu agradeço muito o tempo de vocês, a disponibilidade. Sempre uma honra poder compartilhar com vocês. Precisando de algo, estamos à disposição. Ah, chegou aqui. Mas no planejamento rápido, consigo visualizar 3D também? Não. O planejamento rápido, ele pula a etapa relacionada ao planejamento tanto do 3D quanto em 2D. Então, a ideia do planejamento rápido é justamente eu não ter essa etapa que demora um pouco mais para eu fazer o planejamento do telhado. Planejamento rápido, eu simplesmente vou colocar a quantidade de módulos, componentes, precificar e gerar essa proposta. O 3D, ele está numa etapa adicional, né? Então, para eu gerar telhado, para eu gerar imagem, eu preciso fazer o planejamento em 3D, tá? Respondido? Fechado, então. Gente, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Contem com a gente e a gente se fala numa próxima, tá bom? Até mais. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.